Oi, gente. E aí, Oi, cara. Jesse, Parabéns. tudo... Nota Desculpa o 10. atraso aí. Nota 10, gente. A gente tá bem atrasado porque Carlinhos não achou ao vivo. Não Parabéns. achei, não consegui logar. Meu Deus do céu, eu tô passada. Agora a galera tá sentindo um pouco da raiva que a comunicação sente com a gente, né? Não, gente do céu, um absurdo, eu tô passada. E olha que ele é um menino jovem, viu? Mas eu É, acho que é um pouco. Ah, E aí, e como é aí, que como é tá? que tá? Tô bem, tentando tomar os cuidados aí das orientações, de isolamento. Ó, ui, Fisióloga, tava fazendo exercício, é. fisioguinha, Eu tô tá? tentando. Coisa boa, eu tô tentando botar os estudos em dia aqui. Tá Eu difícil de fazer exercício. ainda não consegui botar esse plano, não. Eu consegui começar o exercício hoje. Tá difícil, mas comecei finalmente. Estou conseguindo, estou lendo o livro da Helena Ferrante, né? Assim, à noite, antes de dormir, para dar aquela acalmada e descansar. Mas estou trabalhando que nem a condenada, viu? Em Sim, casa, quatro esse horas. tal do home office aí tá matando a gente, né? É uma exploração. Quero voltar a trabalhar na rua. É, não, já quero minhas reuniões presenciais, pelo menos o tempo do percurso na rua, até chegar na secretaria, eu ficava pensando na vida, né? Com a cabeça pro ar. Era, era só teu esse tempo, ninguém te tirava. Era só meu, agora eu não tenho nem esse tempo. Tempo que eu pegava o metrô pra faculdade, aqui ouvindo música, agora nem música eu escuto mais. E vocês gastam um tempo aí se deslocando em São Paulo, né? Vixe, Maria. É, muito tempo. É, isso eu confesso que eu não morro de saudades, não. Eu morro de saudades só comigo mesma, mas assim, de ficar me deslocando horas, eu não tenho muita saudade, não. E as suas aulas, tá rolando online? Tá rolando online, a universidade Na verdade, a minha universidade foi uma das últimas a aderir à paralisação, né? Que as universidades começaram a fazer, em torno de 2 semanas atrás. Eles esperaram até o dia 19, quando já não tinha mais jeito mesmo, né? Muitos alunos já estavam pressionando aí para que a instituição assumisse uma postura mais responsável, né, com relação ao isolamento e cancelasse as aulas, né, que até então eles não queriam, eles estavam esperando aparecer um caso, né? Veja bem, esperar aparecer um caso para depois paralisar as aulas é uma irresponsabilidade. Minha também resistiu bastante nessa mesma É o pegada. grupo Imagina. Laureate, né? Só não reclamo demais porque eu sou pronista, né? Aí então, É, eu também. Ei, vamos começar? Boa tarde, galera bora. que está entrando aí. E aí, povo, Tava dando um tempinho aqui da galera aí vendo que a live vai começar, entrando, mas eu acho que agora já dá para começar. Desculpem o atraso, pede desculpa aí, Carlinhos. Tu ah, corresponde. foi mal, gente. Eu que fui o responsável pelo atraso e dessa vez, né? Isso não é uma coisa que eu costumo fazer. E, gente, hoje o tema nosso, não sei se vocês estão acompanhando, mas o Levante começou a fazer essas lives. Nos últimos dias foram todas 18h30, 19 horas, assim, né, no horário do turno da noite. Hoje é a primeira vez que a gente faz à tarde, viu, Carlinhos? Você está inaugurando aí a nossa live diurna. Tomara É, que dê bom. tomara que dê bom. E a nossa ideia é a cada dia tratar de um tema, seja um tema que está aí na conjuntura, como essa coisa do coronavírus, saúde e tal, seja também temas culturais, dicas do que fazer nesse tempo de quarentena e tal. A nossa ideia um pouco é fazer com que a nossa militância, com a juventude que nos acompanha, que tem referência no Levante, os que não são jovens também, mas que também têm referência na nossa organização, nesse momento estejam de quarentena, mas não estejam parados, né? A gente tem que estar em movimento, tem que estar pensando com a mente e o corpo se mexendo e a gente também tem que estar em coletividade. Então, esse é um momento Uhum. que minimamente a gente está junto, assim, né? Trocando ideia, pensando juntos o que fazer. E aí, o nosso tema de ontem foi saúde. A gente conversou com o Ari, que é médico da Rede de Médicos Populares. E antes de ontem, a gente conversou com o João Paulo, mais sobre as propostas políticas dos movimentos sociais para esse período de enfrentamento ao coronavírus. E no primeiro dia, a gente conversou com a Ju Furno sobre a MP 927, que foi bem no dia que saiu a MP. Então, essa é a nossa quarta live e o tema que a gente escolheu para hoje entender qual é o impacto do coronavírus, dessa epidemia nas favelas, né? Eu acho que é uma coisa importante da gente registrar. Bolsonaro ficou naquele discurso, naquele pronunciamento tosco dele,
diferenciando o Brasil da Itália em relação ao clima, mas eu acho que uma diferença que a gente tem que frisar em relação à Itália é a condição social do Brasil, né? Quantas pessoas vivem em população de rua, qual é a infraestrutura das nossas favelas, como é que o nosso povo vive amontoado, morando, muita gente com poucos cômodos. Essa é uma característica, as grandes favelas do Brasil é uma característica muito nossa, muito dessa região aqui da América Latina. Então, essa é uma diferença que a gente, de fato, deve demarcar em relação à Itália. E é por isso que o dia de hoje é para a gente conversar um pouco com o Carlinhos, que é militante do Levante, da Coordenação Nacional e atua na periferia de Porto Alegre, mora também na periferia de Porto Alegre, então tem condições de nos relatar um pouco como é que está sendo, como é que as pessoas estão vendo essa epidemia, como é que as pessoas estão entendendo, qual está sendo o impacto. E aí a gente queria ouvir um pouco, Carlinhos, de você, porque essa sim é uma grande diferença do Brasil. Eu acho que todo mundo precisa entender o que significa o coronavírus nas periferias. É, então, né, Jesse, eu acho que primeiro ressaltar que isso é um pouco do esforço coletivo, né? Principalmente que a nossa equipe da Frente Territorial tem tentado fazer, de tentar entender por onde que isso vai afetar, né, no povo brasileiro, né? Especialmente nos mais de 13 milhões de pessoas que vivem nas periferias, né? E desde que começou surgirem a possibilidade de isolamento social aqui no Brasil, a gente ter feito esse debate para entender, né, e feito várias leituras, principalmente tentando dialogar com as lideranças comunitárias, né, das diversas periferias do Brasil afora, para tentar entender, né, quais são e de que forma isso vai impactar o nosso povo, né? E para a gente começar fazendo um pouco essa leitura, é importante a gente ter algumas informações, assim, né? Primeiro é isso, somos mais de 13 milhões, né, de brasileiros vivendo em periferias, né? Seja em favelas, ocupações, pequenas vilas, e a gente sabe que muitas vezes, né, e até isso é uma coisa a se destacar, o coronavírus ele está escancarando, né, as condições de saneamento básicos que os moradores de periferia estavam submetidos, né? A gente vê aí que hoje, né, temos muitos brasileiros que não têm acesso à água, né, não têm acesso a esgoto tratado, ou seja, de que forma essas pessoas vão ter condições de seguir as mínimas orientações básicas, né, que a OMS tem recomendado aí para não se infectar. Tá me ouvindo? Foi. A outra coisa que é importante a gente detalhar é que essas pessoas hoje que estão nas periferias, né, é, na sua grande é, na sua grande imensidão aí, elas vivem hoje do trabalho autônomo, né? Ou seja, hoje no Brasil a gente tem 38 milhões de brasileiros vivendo, né, de forma a arrecadar grana diariamente, né, saem todo dia para as ruas para arrecadar o seu ganha-pão. E com essa tendência que o isolamento tem crescido nas periferias, principalmente nas cidades brasileiras, muitas dessas famílias estão ficando sem ter condições de se sustentar. E aí isso vai abrindo para nós várias outras perguntas, né? Principalmente com relação à postura que o poder público deve tomar, né? Para que a gente não veja e não assista aí um genocídio velado, né? Para que os impactos na periferia eles não sejam escondidos atrás das estatísticas, né? Que a gente sabe que muito bem pode acontecer. E mais uma informação que eu recebi essa manhã é de várias lideranças comunitárias, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, denunciando aí a incapacidade do sistema de saúde hoje de conseguir testar essas pessoas. Ou seja, a gente não vai ter condição de mensurar quantas pessoas nas periferias vão ser afetadas pelo coronavírus. E isso é muito preocupante, né? Quando a gente imagina que uma casa, né, e uma família brasileira que mora em periferia, ela parte do número de 4 pessoas, né? Então a gente tem aí nas periferias uma família vivendo com um número de 4 pessoas. Nem sempre essas pessoas têm condições de assumir um isolamento, até mesmo das suas famílias, porque nem todo mundo tem quarto individual, né? Às vezes as condições ali para o repouso não são as melhores. Isso vem nos preocupado bastante, né? E, Carlinhos, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que o acesso à informação
está sendo um problema ou a galera está informada, está sabendo que o coronavírus chegou no Brasil, está sabendo mais ou menos quais são os cuidados que devem ser tomados, ou o problema da informação existe? Olha, Jess, eu acho que a gente tem que partir do pressuposto que o próprio presidente está desinformado, né? Se o presidente está desinformado, imagina o esforço que está sendo feito para informar as periferias. Isso é quase inexistente, né? Quase não existe o acesso à informação. O que tem existido, e daí é importante fazer um agradecimento ao esforço das lideranças comunitárias que às vezes, né, se colocam em risco, mas para tentar garantir e ajudar no acesso à informação da grande massa. Porque o que tem aparecido até agora, e a sensação que eu tenho, é que as pessoas estavam lidando com o coronavírus até umas semanas atrás, como se fosse fake news, né? Ainda levando naquele tom de, isso aí pode ser um pouco exagerado, né? Pode ser que não seja tudo isso, pode ser que não nos afete lá. Ou seja, o acesso à informação sobre a situação aqui no Brasil ainda ela é muito difusa, muito dispersa, né? E as pessoas não estão conseguindo ter acesso a informações fundamentais, como, por exemplo, ao cuidado. E às vezes a gente pode perceber isso até a seletividade na atuação dos próprios órgãos públicos, né? Eu aqui em Porto Alegre, ainda quando eu estava transitando, eu via muito rodar pelos bairros classe média, viaturas da polícia, da Guarda Municipal e da empresa pública de transporte, a EPTC, informando assim, né, os carros públicos se transformando em carros de som, informando os moradores desse bairro a não saírem de casa, a tomarem cuidado, a assumir um isolamento social. E quando eu volto para o meu bairro, nada disso está sendo feito. Se não é a preocupação das próprias lideranças comunitárias, o nosso povo nas periferias vai ficar extremamente largado, né? E quais são as principais coisas que você acha que tem que ser feitas para garantir duas coisas, né? Porque eu acho que o governo tem tentado colocar como uma oposição saúde e economia, assim como na época da campanha ele colocava que os brasileiros tinham que escolher entre direitos e empregos, ou seja, se vocês querem mais direitos, vão ter necessariamente menos empregos. Essas eram duas opções opostas que ele colocava para o povo brasileiro, né? Sendo que os Uhum, brasileiros têm direitos e empregos. E agora ele está fazendo a mesma coisa. Então ele está dizendo, o coronavírus, minimizando o coronavírus, dizendo, um problema de saúde menor, porque a economia é um problema de saúde mais grave, é um problema de saúde não, mas é um problema mais grave que pode matar mais pessoas de fome. Então ele está colocando em oposição ou a gente se isola para evitar o coronavírus, e assim vocês estão escolhendo por as pessoas serem desempregadas, não terem salário, não terem como colocar comida na mesa, ou a gente mantém o trabalho, mantém o funcionamento normal da sociedade e tal, e mais pessoas vão adoecer, mas é isso, enfrenta o vírus sem covardia, como ele está falando, né? Como se a gente fosse uhum, enfrentar um tiro, como se pudesse pegar uma arma, atirar no vírus e enfrentar na rua. Vamos todo mundo armado para a rua uhum, enfrentar o vírus. Né? Ele trata como se fosse simples assim resolver a questão e coloca como oposição, ou seja, o povo mais pobre vai ter que escolher. Ou se colocar ao risco, né? Se expõe ao risco de adoecer e de, quem sabe, morrer, porque essa doença mata, e mata em especial os mais velhos que também estão nas periferias, também estão aglomerados, ou as pessoas vão ter que escolher preservar sua saúde, ficar no isolamento social e não comer. Né? Então, é muito complicada a forma como ele está colocando em oposição essas duas questões. E aí eu queria saber o que, é que você pensa um pouco disso, assim, quais seriam as formas que a gente poderia garantir, tanto que as pessoas preservem sua saúde, respeitem o isolamento social, garantam, né, o isolamento social, mas também que tenham comida na mesa, que tenham informação, enfim, quais são as ações que poderiam ser feitas para a gente garantir que esse povo da periferia também enfrenta a epidemia se protegendo e não enfrenta essa epidemia na coragem, no heroísmo e se expondo à doença, né? Jesse, primeiro, assim, né, comentar um pouco da postura do Bolsonaro, né? O último pronunciamento do Bolsonaro, né, banalizando o coronavírus, ele
acabou impactando diretamente as periferias, né? Hoje o fluxo, né, mesmo que as pessoas estavam aderindo timidamente, sem ter condições de fazer isolamento, havia né, uma adesão tímida. Essa adesão tímida, depois do pronunciamento do Bolsonaro, ela sumiu, né? Ou seja, as pessoas estão sentindo mais coragem de sair para a rua. E se balizando muito nisso, né? Se o presidente nos disse que a gente pode sair para a rua, que é só uma gripezinha, é tranquilo. Então, isso está influenciando muito a opinião das pessoas. Isso demonstra a irresponsabilidade do Bolsonaro. Assim como o coronavírus ele veio para escancarar as péssimas condições de saneamento básico que as periferias estavam vivendo, o coronavírus também está escancarando a incapacidade do Bolsonaro de comandar um governo, né? E também está escancarando o que a gente sempre denunciou, né? Que o Bolsonaro, quando eleito, ele assumiu um compromisso com o mercado, com as empresas, com a elite brasileira, né? Ele e o velho da Havan, né? São dois loucos inconsequentes, né, que estão colocando a economia acima das vidas. Jesse, uma das coisas que a gente aprende aí, né, na economia política, principalmente, né, quando a gente faz as formações dentro dos nossos movimentos, é que é isso, né? Sem trabalho não existe economia. E sem gente não existe trabalho. Ou seja, é importante a gente salvar o nosso povo. O mercado, a nível internacional, ele tem atuado de uma maneira muito vagarosa, muito devagar, para que não se sinta os impactos de uma forma imediata, para tentar dar condições para que os países façam adesão ao isolamento. São poucos os países, né, para dizer quase nenhum, que estão, ou líderes mundiais, estão assumindo a postura que o Bolsonaro vem assumindo, é uma postura inconsequente com a sua própria população. E partindo um pouco assim, né, do que a gente visualiza, né? Primeiro, hoje mais do que nunca é necessário para que o povo sobreviva a gente construir ações de solidariedade em torno do território nacional, construir o clima de solidariedade para que as nossas periferias elas não fiquem ao relento durante, né, o auge dessa crise, né? A gente ainda está dizendo que a gente está no início dessa crise, o auge ainda não chegou. Ou seja, a hora que as pessoas se derem conta das pilhas de corpos que vão começar a surgir dentro dos hospitais, as pessoas vão se forçar a fazer o isolamento. Só que sem comida, ninguém para dentro de casa. Sem política pública, a gente não mantém o povo dentro de casa. E a gente não pode esperar desse governo qualquer medida coerente, né? Ele já demonstrou a sua incapacidade e a sua insanidade, né? E nesse sentido, resta, né, para a população brasileira se agarrar muito no clima da solidariedade, né? Se a gente não for solidário com o nosso vizinho, se a gente não for solidário com os nossos parentes, né? E a gente não adotar os cuidados necessários, a gente não vai conseguir superar essa crise e as periferias vão ser as mais impactadas. E, para além de serem as mais impactadas, assim como algumas lideranças estão dizendo, elas vão ser vistas como as vilãs, porque sem condições de tratamento, né, sendo ignoradas, elas vão começar, como a disseminação vai ser muito forte, porque as pessoas não têm condições de saneamento básico, não têm condições de aderir ao isolamento, as pessoas daqui a pouco vão ser vistas como os leprosos, né? Fazendo uma analogia aí. Ou seja, não, né, o pânico com relação ao povo da periferia vai aumentar. Então é importante, né, a gente adotar essas medidas aí de solidariedade. Tem alguns exemplos que a galera tem feito, principalmente no Rio de Janeiro, que é pedindo doações para os moradores, né? Cada um que tem condição de doar um quilo de arroz, um pacote de sal, uma garrafa de azeite, né? Que a gente consiga fazer essa doação e atenda as pessoas mais necessitadas, as pessoas em vulnerabilidade social, morador de rua, os idosos, as pessoas que, né, enfim, não vão conseguir ter e tirar o seu sustento nesses próximos meses, né? E a gente tem apontado, né, pelo menos nós, quanto Levante, né, que primeiro, para nossa militância, né, tentar atuar. O isolamento, ele é necessário, então a gente tem que primeiro cuidar dos nossos corpos, cuidar da gente, cuidar da nossa saúde, porque sem essa militância disposta a contribuir e lutar contra essa pandemia, a gente não vai conseguir avançar. O segundo passo que a gente precisa dar é fortalecer, de fato, a informação dentro das periferias, né? Como eu já disse, né? O próprio Bolsonaro tem feito um desfavor
né? Para quem tem tentado lutar aí pelo direito das periferias, trazendo essas desinformações. Então a gente tem que começar a remar cada vez mais contra isso. E a terceira, né, e não menos importante, é a gente lutar por políticas públicas, né? É importante esse povo ter condição de ganhar um salário social. A própria Ju aí, né, naquele nosso primeiro debate, colocou que o Estado brasileiro hoje tem plenas condições de arcar e bancar um salário social. Ou seja, por que essas medidas não estão sendo tomadas, né? E aí tem várias outras lideranças políticas do país e fazendo leituras de como essa medida justamente pode ajudar a economia a não despencar. Então é isso, solidariedade, o cuidado, né, e o acesso à informação ao nosso povo. E aí, E sobre esse tema as- das políticas públicas, Carlinhos, é, não sei se você viu que ontem teve uma reunião dos governadores, né? 26 governadores se reuniram, só não estava presente o governador do DF. E nessa reunião dos governadores saiu uma carta de reivindicações ao governo federal, e nessa carta eles reivindicam renda mínima para os mais pobres, né? Ou seja, não é, além de ser uma proposição nossa, dos movimentos populares, das associações de bairro, das lideranças das favelas e tal, que tem essa compreensão, os partidos de esquerda também estão apresentando isso como proposição, e agora 26 governadores do Brasil, que não são todos governadores socialistas, comunistas, petistas, né? Tipo, são governadores Uhum, Dória, São Paulo, que está também defendendo que exista, nesse período, renda mínima para os mais pobres, ou seja, é um momento que é necessário o Estado gastar para conseguir manter a economia girando, para conseguir fazer com que as pessoas tenham alimento na mesa e, ao mesmo tempo, garantir que as pessoas consigam proteger sua saúde. É hora do Estado gastar para, por exemplo, isentar, não cobrar energia, água, né? Alguns governos do Nordeste já estão avançando nessas proposições, só que a nossa ausência de um governo federal, de um presidente que conduza o país nesse período de epidemia de forma consequente faz com que a gente tenha ações meio dispersas, isoladas, né? Então, uhum, sorte de ter um governador bom, consequente, a gente vai ter esse passo avançando, onde a gente não tiver, né? E tal. Então, tem essa proposta, mas também tem propostas com relação às pequenas, microempresas, né? Como é que o Estado pode, por exemplo, perdoar dívidas, isentar de tributos, não cobrar tributos às pequenas e médias empresas, nessa perspectiva de fazer com que elas evitar a falência e também evitar demissões, né? Que as pessoas não demitam nesse período os trabalhadores. Então, existem formas do Estado, nesse momento, entrar com força e assumir a responsabilidade. Aí sim, Bolsonaro, é a hora da gente dizer: tome coragem, não seja covarde, bata no peito e assuma a condução, né, desse processo. Aí sim a gente pode cobrar. Então, é a hora do Estado ser esse ente que não é acovardado e que assume uhum. a bronca nesse momento, né? Então, é um momento difícil que a gente precisa de medidas desse tipo. Então, eu achei bem importante ontem essa reivindicação dos governadores, porque demonstra uma coesão de políticos, de governadores, que são chefes também da nossa nação, só que dos estados, né? Então, é uma posição muito importante, porque é praticamente o Brasil inteiro, dos governadores, dizendo: a gente quer que a Uhum. população mais pobre proteja a sua saúde e tenha renda mínima. Mas, além dessa proposta dos governadores de ontem, você também deve ter visto a proposta ridícula de Paulo Guedes, de R$ 200 para as famílias, assim. Queria que você falasse Loucura. sobre isso. Jess, loucura essa. Primeiro é isso, né? Eu acho que os governadores eles estão sentindo a importância do protagonismo deles hoje, né? E eu acho que é importante a gente também até impulsionar isso na medida que puder, para que os governadores eles assumam essa liderança, esse vácuo que hoje o governo federal tem deixado, né? E a gente, tu até questionou, não, o Bolsonaro tem que mostrar coragem. Uma das coisas que eu não espero que ele tenha agora é coragem de assumir posturas, de estimular o Estado hoje, né? De fazer com que o Estado seja mais presente. Ele já demonstrou aí, ele e o Paulo Guedes, junto com essa medida dos R$ 200, eles anunciaram também a MP da morte, né?
MP que a gente vem falando, vem denunciando aí, que é isso, né? Carlos, só um comentário, o que é bem contraditório, né? Porque ele disse que é um resfriadinho, é uma gripezinha, e aí apresenta uma MP autorizando a suspensão dos contratos de trabalho e dos salários por 4 meses. Gente, se é uma gripezinha, se é um resfriadinho, não tem porquê, não tem justificativa essa MP da morte, né? Então, só esse registro de como não bate o tique e o teco, né? Justificativa nenhuma, e isso ainda piora a situação da nossa economia, né? Porque tu tira a capacidade das pessoas adquirir, ou seja, então tiram minimamente a condição da economia se movimentar, mesmo nesse momento de isolamento, né? Então é isso, o Bolsonaro e o Guedes aí, frisando mais uma vez, o compromisso deles é com a elite brasileira, é com o mercado, não é com o povo trabalhador. O projeto que eles foram eleitos é o projeto da burguesia brasileira, né? É um projeto de submissão ao capital estrangeiro. Bolsonaro só está repercutindo as posições que o Trump tem tomado nos Estados Unidos. Ele ainda não voltou atrás com relação a desincentivar o isolamento, coisa que o Trump já fez. Agora, não vai demorar muito para ele tomar essa postura. A outra coisa com relação a isso, gente, R$ 200 não dá para fazer porcaria, desculpa, mas não dá para fazer nada. Uma família com 4 pessoas, né? E que muitas vezes são poucas as pessoas que conseguem ajudar na renda da família nesse momento de isolamento. Esses R$ 200, que nem o Paulo Guedes disse, ele disse assim: compramos 2 cestas básicas. Paulo Guedes, te desafio tu ir aí no mercado e fazer 2 cestas básicas com teus R$ 200. Melhor, vamos fazer o seguinte: transfere os teus R$ 200 para alguma associação de bairro que esteja fazendo um comitê em defesa da população das periferias, transfere teu salário e aí tu recebe esses R$ 200. Vamos ver se tu e tua família conseguem realmente sobreviver com esses R$ 200. Isso é uma miséria, né? Isso aí é uma medida que eles assumiram para não dizer que não estavam fazendo nada ou para não dizer que não injetaram recursos. E essa medida do Paulo Guedes, ao mesmo tempo que ele falou que vai dar R$ 200, ele tirou 83 bi para investir nas periferias. Ele disse assim: temos até 83 bilhões para investir nas periferias. E eu acabei fazendo um cálculo meio maluco aqui, eu dividi esses 83 bi por 38 milhões de brasileiros que hoje são trabalhadores informais, não teriam condições nenhuma, né? Isso daria um salário de um pouco mais de R$ 2.000. Ou seja, né, esses 83 bi com R$ 200, eu não sou um gênio da matemática, mas qualquer um já de cara percebe que vai faltar um pouco dessa grana. E é importante a gente destacar isso, né? Ficamos atentos, né? Porque a gente sabe que a família, né, consegue roubar dinheiro dos seus próprios funcionários. Imagina num momento como esse de caos, de crise, onde o Estado vai gastar e liberar vários recursos, né? Ficamos atentos para que esses recursos não sejam desviados, né? E que atenda de fato às periferias e família. Mas não vai dar conta, já. Se R$ 200 a gente não faz nada. Com certeza. Eu acho que é por isso que a gente tem que fazer pressão para que a proposta de renda mínima seja aprovada, para que, na verdade, é uma lei que já que foi criada por Lula, né, que os governadores estão reivindicando agora que ela seja aplicada. É uma lei que Aplicado. já havia sido criada por Lula, na época do governo Lula. E agora eles estão reivindicando que seja aplicada, mas outros partidos também estão propondo renda mínima emergencial, ou seja, para esse período específico do coronavírus. Então, assim, propostas não faltam para que a gente consiga garantir a saúde da população mais pobre, mas, ao mesmo tempo, garantir também que eles tenham condições de comer, condições de sobreviver nesse período que a gente enfrenta uma dura epidemia, né? O Janderson, Uhum. Janeiro, um beijo, Janderson, que está aí assistindo a live, mandou aqui um comentário. Ele comentou o seguinte: ele trabalha no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, com trabalho de guia, né? E com o fechamento Uhum. agora do Cristo, vai passar por algumas dificuldades. Mas que ele está disposto a ajudar nas campanhas de solidariedade Nós por Nós, lá pelo Rio de Janeiro, que eles estão lançando por esses dias. E ele mandou aqui divulgando a ação do Rio e também colocando a situação de dificuldade que ele mesmo vai passar, né? Mas que é um belo exemplo, Janderson. Muito obrigada por mandar esse comentário, porque é isso, né? Ele vai passar por dificuldade agora por não poder trabalhar no Cristo, mas a saída que ele está encontrando é fortalecer uma rede de solidariedade
tanto para resolver problemas como o dele, mas de tantos outros que vão passar por situações parecidas, e que moram aí no Cerro, moram junto com ele na quebrada, né? Uhum. Estrela também comentou dos cortes e do congelamento que rolou no início do ano no Bolsa Família. Ou seja, um elemento que demonstra que a crise que a gente está vivendo agora e os problemas econômicos, eles não são fruto especificamente da crise da epidemia do coronavírus. A gente já vinha numa economia decadente, desastrosa, a gente já tinha aprovado reforma trabalhista aqui no Brasil, que aumentou a informalidade, que deixou os trabalhadores mais vulneráveis, com menos direitos, para num momento como esse, por exemplo, ter alguma cobertura para poder fazer o isolamento social e ter como comer. E a gente, e também, como a Estrela comentou aqui, teve esses cortes e o congelamento do valor do Bolsa Família, que faz com que as famílias que recebem Bolsa Família, que nesse momento poderiam estar mais resguardadas, né, com esse recurso, estão passando por mais dificuldades. E não é por causa do coronavírus apenas, mas por causa de Uhum. medidas que foram tomadas, como por exemplo essa, assim, né? Outro comentário aqui também do Lucas foi que ele falou que é necessário, precisamos ter testes de coronavírus nas periferias. Carlinhos comentou aqui Isso. já mais cedo, né, que sem os testes a gente vai ter dificuldade de notificar quantos foram atingidos, né, na periferia pelo coronavírus, quantos morreram por esse motivo. Então isso é muito grave, porque a ausência de transparência nos dados, nas informações sobre o que aconteceu no Brasil, o que vai acontecer no Brasil, né, com essa epidemia, além também de que a falta dos testes e a falta de notificação dificulta a construção de estratégias para conter, por exemplo, o alastramento em determinada comunidade, em determinada região, né? Então, de Uhum. fato, obrigada, Lucas, pelo comentário também, muito importante. Diego lembrou que na Venezuela o governo venezuelano vai garantir 6 meses de salário para os trabalhadores que estão parados. Eu vi essa notícia também e vi que que o governo venezuelano vai garantir para trabalhadores do setor privado e do setor público. Ou Inclusive. seja, isso que é um Estado que não é acovardado, que vai lá e enfrenta Uhum. o vírus, não com tiro, não com heroísmo, e não expondo os pobres à doença e à morte, mas sim assumindo a responsabilidade e o papel de chefe de Estado, que é resolver os problemas da nação nesse momento, na economia e na saúde, protegendo o nosso povo e garantindo também que as pessoas tenham condições de comer. Então, muito obrigada, Diego, também pelo comentário muito bem lembrado. A Venezuela é um grande exemplo para nós do que fazer, qual o papel do Estado nesse momento de crise e de epidemia. Bom, eu queria, Uhum. esses foram os comentários, queria agradecer a todo mundo que participou, agradecer Carlinhos pela disposição, pela disponibilidade de estar aqui com a gente nesse momento conversando, e compartilhando um pouco da experiência, compartilhando o que, é que vocês da Frente Territorial têm visto, né, em relação aos impactos do coronavírus nas periferias. Dá seu recado final aí para a galera, para a juventude, e fiquem ligados que a gente vai anunciar as próximas lives. Divulguem, chamem os amigos, familiares, participem, porque esse é um momento importante da gente trocar informações verdadeiras, seguras, sem fake news, tá ok? E também um momento importante da gente fortalecer o nosso espírito de luta, fortalecer a nossa resistência, fortalecer a nossa coesão, fortalecer a ideia de que estamos juntos, de mãos dadas, nesse momento para enfrentar essa epidemia. Deixando então esse último recado, primeiro agradecer a todo mundo que parou aí, tirou esse tempinho para acompanhar um pouco essa conversa, né? Eu acho que nesse momento é importante a gente prezar pela informação de qualidade, né? E tentar ao máximo combater as fake news, né? E em segundo, colocar que para o nosso povo não perder a esperança, né? Tem uma máxima aí, né, que eu sempre me guio, assim, né, que é uma parte da letra dos Racionais MCs, que diz assim, ó, né, tenha fé porque até no lixão nasce flor, né? Ou seja, em vários momentos, independente do lugar, é importante a gente se manter de cabeça erguida, se manter lutando, né, e prezando por aqueles que mais necessitam, né, auxiliando aqueles que necessitam. Então, seguimos firme, que a nossa militância do Levante tome todo cuidado, mas ao mesmo tempo não se paralise, né? Porque as injustiças elas não vão cessar, mesmo durante essa pandemia. E as injustiças a gente tem sofrido até mesmo do nosso próprio governo. Então, galera, um abraço, valeu, Jéssica, obrigado aí por tudo.
Ó, rolou um salve aqui do Kian, Sergipe. Ô, maluco. Um salve, Kian, que está assistindo também. Muito obrigada por estar aqui. Salve. E Salve a aqui nossa militância. nossa galera que está aí também resistindo nas periferias, muito massa. É, toda a militância que está aí, que assistiu, que participou. E é isso, vamos até as próximas e Jesse, vamos fortalecer. Diga aí. a última coisa aqui antes de sair, aproveitando esse público, para a galera ficar ligado que logo mais vai sair um texto aí, um artigo no Brasil de Fato, né? Uma leitura um pouco mais aprofundada sobre a situação das periferias, né, no Brasil. É um texto de um esforço coletivo aí da nossa militância, né? Tentando mapear e trazendo alguns apontamentos para que a gente consiga se orientar no meio dessa guerra toda de desinformação. E mandar um salve aí, pedir para a galera acompanhar e seguir as páginas estaduais, que é onde a gente vai estar conseguindo divulgar as ações e iniciativas dentro dos estados de solidariedade, para que a galera possa contribuir, né, e ajudar divulgando essas informações. Isso é verdade. Então, galera, acompanhe as páginas aí do Levante, que vai estar divulgando quais são os pontos que a gente vai estar recolhendo alimentos, quais são as formas da arrecadação, como é que vai ser a distribuição também nas periferias. Então, acompanhe as páginas estaduais que vão estar divulgando esses pontos, essas redes de solidariedade que estão sendo desenvolvidas no Brasil inteiro, que é uma movimentação e uma tarefa fundamental nesse momento. A solidariedade é um valor revolucionário e é um valor, sobretudo, humano. A gente precisa, nesse momento, não se preocupar apenas com nós mesmos, mas nos preocupar também com aquele que está do nosso lado, com aquele que está um pouco distante, mas que é gente como a gente, né? Então, em especial os mais pobres, os que mais precisam, e eu acho que essa é a tarefa que a gente tem para cumprir nesse período aí de epidemia, né? Então, boa dica, Carlinhos. Bora, galera, seguir e acompanhar as páginas do Levante estaduais e nacional, que vocês vão ficar informados sobre as ações de solidariedade que estão rolando no Brasil inteiro, né? A gente está presente. Obrigada, até a próxima, Valeu, beijão. até mais. Valeu, E galera. deixa de Carlinhos quando sair, vai sair. Beijo. Beijo. Salva a live, Carlinhos. Foi tu que chamou, gata. Ah, é verdade. Obrigada por lembrar. Tchau. Valeu.